Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido e transbordante da glória e da presença do Senhor. Sejam todos bem-vindos, amém? Mais um dia de live, mais um dia de devocional, mais um dia de oração da madrugada. Essa madrugada nós oramos contra o espírito de bastardia. Muito importante, você que se sentiu, né, um bastardo, uma bastarda, ou estava, né, nesse lugar ainda, então, extremamente importante. Então, é necessário você falar, eu renuncio, eu rejeito todo o espírito de bastardia, amém? Amanhã eu vou estar fazendo oração sobre o resgate da primogenitura, na próxima madrugada, que é no domingo, e na madrugada da segunda-feira, que vai dar que dia? 22. Na madrugada da segunda-feira, nós vamos começar uma nova campanha, tá? Nos próximos 9 dias, nós vamos orar por libertação. Aí nós entramos mesmo libertação de pecados específicos, né? Então, nós vamos orar por libertação de pecados da língua, pecados sexuais, pecados gerais. Então, vai ser um tempo, assim, bem poderoso, tá? E se eu fosse você, principalmente você que é aluno do Reset, não perderia por nada, tá? Porque é diferente, né? Você tá fazendo reset, aí você entra na oração da madrugada, você tá entrando com o seu sacrifício de sono. Então, eu vejo quão importante é essas orações, você que tá acompanhando, certo? Glória a Jesus, tá sendo um tempo estrondoso, que você possa desfrutar. Então, se você quer ser liberto, vem para as madrugadas, a libertação ela é muito mais, né, forte na parte da madrugada, porque você já se submeteu a estar ali, você já renunciou ao seu sono, certo? Então nós estamos toda a madrugada orando, clamando, pegando uma pauta, orando por vocês. Você que é aluno e você que não é aluno, é para todos, tá? Oração da madrugada é para todos aqueles que desejam. Para participar, você sabe, é só vir aqui no link e entrar no grupo, certo? Tá lá, oração da madrugada. Aí você vai entrar no grupo da Global e você vai viver um aceleramento muito grande, amém? Vocês estão ansiosos já? Vocês estão ansiosos por causa do seminário de hoje, né, gente? Gente, o seminário de hoje chama Código da Prosperidade. É um seminário gratuito, é minha oferta de primícia do Rosh Hashanah. Eu entro nessa janela de 10 dias, não entro de qualquer jeito, eu entro de forma especial. E aí você vai ser o beneficiado. Mas para você assistir esse conteúdo incrível, você tem que fazer o seu cadastro. Se você não fizer o seu cadastro, você não consegue assistir. Você tem que estar lá dentro da nossa plataforma, tá? Então, você que assistiu a imersão do DNA, você tem que entrar por aquele link, por aquele login. Apóstolo, nunca entrei na sua plataforma. Então, você vai pegar e vai aqui no link aí dos nossos stories, ou você vai na nossa bio, aperta ali no site, aí vai estar lá seminário gratuito, aí você vai clicar, vai pôr o seu telefone, o seu nome, o seu e-mail, vai chegar para você um link de acesso com uma senha, e aí você vai, apóstolo, eu sou muito ruim de tecnologia, então pede para alguém fazer para você, tá? Alguém que tenha mais capacidade nessa questão de internet. Eu sei que às vezes é um pouquinho complicado para pessoas que são mais velhas. Obrigada, né? Certo? Então vai ser um tempo estrondoso. Então hoje tem um seminário gratuito, Código da Prosperidade. Eu vou falar, queridos, hoje sobre tudo que pode estar amarrando a sua vida, tá? Vou falar sobre prosperidade, todo tipo de prosperidade, mas eu vou enfocar na prosperidade financeira, que eu sei que é o interesse de muitas pessoas. Por que eu não prospero financeiramente? Porque eu só tô estagnada. Então hoje vai virar uma chave, tá? Hoje eu tava orando agora na madrugada, clamando, eu senti muito forte, né? A presença de Deus. Então hoje tem libertação nesse seminário, tem quebra de maldições. Então você vai viver algo assim estrondoso, que você vai falar, uau, tá? Então você vai passar às vezes um pouco de mal, porque você pode estar preso na área financeira, certo? Então vai ter quebra de maldição, quebra de obra de feitiçaria. Então eu faço tudo, eu faço uma varredura, eu falo, ó, você pode estar presa aqui, você pode estar presa aqui, você pode estar presa ali, você pode estar presa acolá, nananana, e nós vamos fazer tudo. Então, o seminário é gratuito, como eu disse para você. Todo ano, quando vai chegar o Yom Kippur,
uma das minhas ofertas é de um produto que eu tenha na estante digital, o meu melhor produto. Então, um dos meus melhores produtos hoje, que mais traz um destravar na vida dessas pessoas, é esse. E eu retifiquei ele todinho, eu atualizei ele todinho, então ele tá incrível. Você vai ser extremamente abençoado, abençoada, tá? Mas para você assistir o conteúdo, você tem que estar ao vivo, não tem reprise. A partir de amanhã ele já é pago para quem quiser, tá? Hoje é a minha oferta, amanhã ele vai para a estante de venda, tá? Não sei ainda com que preço que ele vai para a estante de venda, mas hoje é gratuito às 2h da tarde e você vai desfrutar de um conteúdo maravilhoso, certo? Então eu estou falando para você, para que você entenda, gratuito para quem estiver às 14 horas, é o seu sacrifício. O meu é de dar o meu tempo, né? Eu fiquei aí muitas horas escrevendo, reescrevendo todo esse conteúdo, né? Atualizando ele. E eu vou estar ali entre mais de 7 horas dando esse conteúdo para você que vai destravar a sua vida. Então, o mínimo que eu espero é que você esteja presente. Apóstolo, não pode porque tem isso. Então, você compra ele ou espera, né, uma outra oportunidade, certo? Amém? Ficamos entendidos assim? Então, assim será. Glória a Jesus. Hoje é Jeremias, capítulo de número 7, tá? Shalom, shalom para todos vocês. Amém? Shalom, shalom para todos vocês. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Estou extremamente feliz de estar com vocês aqui hoje. Muito feliz. Hoje é um dia muito importante. Amém? Hoje é o nosso seminário, certo? Vai ser um dia estrondoso. Estou com muitos ânimos, estou com muita vontade de entregar para você esse conteúdo que eu preparei com tanto amor, com tanto carinho. E no final, né, eu vou fazer uma oração poderosa pela sua vida. Amém? Shabbat, shalom. Amém? Shabbat, shalom para todos vocês. Queridos, hoje eu vou falar para vocês o que é essa janela de 10 dias. E você que está conhecendo o que é esses 10 dias, entre Rosh Hashanah e Yom Teruah até o Yom Kippur, você que pegou esse conhecimento, guarda ele no seu coração. Ele traz ruptura, amém? Ele traz ruptura sobrenatural. Deixa eu ver. Glória a Jesus. Amém? Ele traz uma ruptura sobrenatural. Então vamos lá. Jeremias 7, vamos orar para nós começarmos. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar e te agradecer por mais uma madrugada de oração. Eu quero te glorificar e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, sobre essas madrugadas. Pai, no nome de Jesus, eu quero te glorificar por esses devocionais, a qual o Senhor tem usado a minha vida como um pequeno instrumento nas mãos do Espírito Santo. Que toda honra e glória seja dada a Ti. Se manifeste, Senhor Deus, mais um dia aqui conosco. Jesus, nós te amamos, Espírito Santo, nós invocamos a Tua presença doce, perfeita, suave, agora sobre essa live, sobre esse devocional, chegando agora na casa de cada um que está aqui e aqueles que ainda vão assistir mais tarde. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, aleluia, estou muito feliz, tem muita coisa boa acontecendo no bastidores e estou muito feliz. Ontem quase que eu não conseguia dormir, pensando já nos mantos da conferência do ano que vem, pensando já na nossa inauguração da matriz, que vai ser poderosa, amém? Então estejam orando conosco, orando por nós, porque o que Deus vai fazer é muito estrondoso, tá? Nós estamos com muita expectativa, amém? Abra comigo em Jeremias 7, aleluia. Jeremias capítulo 7. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: vá à estrada do templo do Senhor e proclame essa mensagem ao povo. Ó Judá, ouça essa mensagem do Senhor, escute todos vocês que adoram neste lugar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se vocês abandonarem os seus maus caminhos, deixarei que fiquem em sua própria terra. Não se deixe enganar por aqueles que lhes fazem falsas promessas e repetem: o templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui. Contudo, só serei misericordioso se vocês abandonarem os seus pensamentos e os seus atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça. Agora eu estou no 6. E se
pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, se pararem de cometer homicídio e se deixarem de prejudicar a si mesmos ao adorar outros deuses. Então permitirei que fiquem nesta terra que há muito tempo dei aos seus antepassados para sempre. Tá? Então, o que Jeremias está falando aqui, né? Então, Deus ordena, né, que Jeremias, né, mais uma vez venha proclamar no templo o quê? Que esse povo que fica confiando em outros deuses, esse povo que trata mal os órfãos, trata mal os estrangeiros, né? Então, Deus está o quê? Está dando um alerta, está dando uma advertência aqui mais uma vez, tá? Então, ou seja, você vai ver que Deus sempre está trazendo exortação para esse povo. Tanto em Isaías você viu que foi assim, e agora em Jeremias também, tá? E aí, se a gente pode trazer essa palavra hoje pro nosso contexto, tá? Então, a nossa verdadeira segurança vem de um relacionamento de genuíno e de verdade com Deus. Então, não adianta a gente querer ter um relacionamento com Deus de aparência, porque os frutos da nossa vida, eles falam se nós realmente temos um relacionamento com Deus ou não. E qual que é o fruto? É os frutos do Espírito, tá? Então, você vê aqui um povo que está sempre adulterando espiritualmente, um povo que está sempre tendo uma falta de caráter, uma falta de conduta. Então, quando nós estamos realmente em Cristo, em Deus, o nosso tratar o próximo é diferente, o nosso posicionamento é diferente, as escolhas a qual nós fazemos é diferente, porque nós, antes de fazer qualquer escolha, nós vamos ter, sabe o quê? Nós vamos pensar, isso aqui manifesta o reino de Deus? Isso aqui agrada o reino de Deus? Isso aqui fala a favor do reino de Deus? Tá? Então, nós devemos, de fato, confiar em Deus por termos um relacionamento genuíno com Ele. Então, se você acha que tem um relacionamento com Deus de aparência, é hora de você falar, Deus, eu não te conheço. Eu fiz isso em 2016, eu falei, Deus, até hoje eu fui hipócrita, mas a partir de hoje eu quero que o Senhor se revele a mim, fale comigo. Então, muitas vezes, nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus genuíno porque nós usamos máscara de orgulho, máscara de soberba, máscara de nos sentirmos superiores. Máscaras. Então, como que a gente faz para chegar a Deus? Deus, eu uso essa máscara aqui, ó, de prepotência, eu uso essa máscara aqui de soberba, eu uso essa máscara aqui, Senhor, mas eu quero tirar hoje ela diante de Ti e eu quero ser eu na minha identidade. Senhor, então, Deus, Ele quer o que de nós? Ele quer que nós sejamos autênticos. E muitas vezes nós não conseguimos estar genuinamente na presença de Deus por falta de autenticidade. Porque a gente usou tanta máscara com a sociedade, tanta máscara, às vezes máscaras para nos defender, máscaras para a gente se sentir melhor, para a gente não mostrar nossas fragilidades. Só que em 2016 eu falei, Deus, eu tiro hoje todas as minhas máscaras. Eu tiro essa máscara de arrogância, eu tiro essa máscara daquilo. E eu quero que o Senhor, de verdade, veja o meu coração, me trate, me cure, me liberte. Eu quero ser uma pessoa nova. Então, o que te aproxima do Senhor é a sua sinceridade. Então, quando nós não estamos em Cristo, há fruto. Quando nós estamos fazendo as coisas erradas, o fruto vem, a consequência vem. A mão de Deus vai ser pesada e você vai sentir, tá? Vamos agora do 8 em diante, certo? Não se deixe enganar por falsas promessas e conversas inúteis. Acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir, queimar incenso para Baal e para todos os outros deuses, e depois vir aqui se apresentar diante de mim em meu templo e dizer, estamos seguros. Olha só, para depois voltar a praticar todas essas coisas detestáveis. Vocês mesmos não reconhecem que este templo que leva o meu nome se transformou em esconderijo de ladrões? Certamente vejo todo o mal que acontece nele. Eu, o Senhor, falei. Olha o que Deus está falando aqui. Por isso que eu falo para você que esses 10 dias são 10 dias de oportunidade. Por quê? O que Deus está falando? Olha, você vai lá, peca, rouba, mata, prostitui. Aí você vem aqui para a minha presença e fala, eu estou seguro com Deus, estou protegido. Deus está falando, não é bem assim não. Não é bem assim. Tem que ter transformação de coração, tem que ter transformação, tem que ter arrependimento. Não adianta você
Ah, se sentiu mal, foi para a casa de Deus. Ai, Deus me protege. Mas amanhã você volta a fazer tudo que você fazia. Ou seja, olha o que Deus está falando aqui. Para depois voltar a praticar todas as coisas detestáveis, vocês mesmos reconhecem que este templo que leva o meu nome se transformou em um esconderijo de ladrões. Certamente vejo todo o mal que acontece nele. Eu, o Senhor, falei. Tá? Então, religião não salva ninguém. Então tem muita gente fazendo tudo isso. Aí vai lá para a igreja, tá tudo certo, eu tô bem, eu venho para a casa do Senhor. E a sua vida? Tem santidade? Você tem cheiro de santidade? Quais são os seus feitos, as suas obras? Então, queridos, não adianta, porque tem gente que, de verdade, vai lá, peca, faz um monte de coisa, certo? E aí, vai lá para a igreja, não, eu tô bem, tô segura, amanhã faz tudo de novo. Isso é o quê? É aquela pessoa hipócrita. Eu falo para você que ela não é nem morna, na verdade ela tá com Satanás, mas ela tá usando uma máscara de religiosidade, tá? Então o que Deus está falando aqui? Eu vejo a sua hipocrisia, eu vejo quem você é, tá? E Deus não aceita, certo? Culto sem mudança de estilo de vida. Deus não aceita adoração sem transformação e mudança de estilo de vida. Então não adianta você levantar sua mão e você não se posicionar na sua vida. Não adianta. Tem consequência. Para todo pecado tem consequência terrível, tá? Então Deus não se agrada de quem vive no pecado durante uma semana e no domingo vai o quê? Vai lá prestar louvor, vai fazer culto, vai pagar de bom samaritano. Ainda vai falar mal do irmão, parecendo que ele é o santo imaculado, né? Então a nossa vida, ela tem que ser uma pregação viva. E muitas vezes você ser uma pregação viva vai incomodar aqueles que estão padecendo. Lembra que eu falei para vocês? Se você é uma pregação viva, se você tem cheiro de Jesus, você incomoda as pessoas, porque o seu estilo de vida confronta. No seu estilo de vida não tem mentira. Então você aborrece pessoas que às vezes queria que você concordasse com uma mentira, que às vezes queria que você concordasse com um princípio que você já não pratica mais. Mas quando você está nessa hipocrisia espiritual, você é raso. Você faz um monte de coisa errada e vai lá na igreja e acha que está tudo ok, tudo bem. Então, e o que Deus está falando aqui? Não é bem assim. Não é desse jeito. Então, queridos, para estar com Deus genuinamente, há uma jornada, há um prensar. E a prensa, ela serve para te esmagar, te quebrar, porque tem que sair óleo de você. Tem que sair o melhor de você. Tá? Então, se o seu vaso não foi quebrado pelas mãos de Jeová Deus para te fazer de novo uma nova identidade em Cristo, você vai ter que passar por esse processo, porque senão você vai ficar balangando toda hora, com um pé aqui e outro ali no muro, e o muro é do diabo. Você sabe aquela historinha? O muro pertence a Satanás, sempre pertenceu a Satanás, tá? Então, nós não podemos ficar nesse lugar o quê? De hipocrisia. Um pé aqui, um pé lá. Não, mas uma hora eu vou sair desse pecado. Querido, se você aceitou Jesus, batizou e ainda comete um pecado consciente, está transgredindo, de fato você ainda não está rendido ao Senhor Jesus. Porque o dia que você for rendido realmente ao Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele vai cada dia tirar algo de você. Cada dia ele vai te lapidar, tá? Então você é uma joia bruta que vai ser lapidada no decorrer de toda a sua trajetória espiritual, certo? Amém? Então vamos continuar aqui a partir do verso 12. Agora vão a Siló, o primeiro lugar onde coloquei a tenda que leva o meu nome. Veja o que eu fiz ali por causa da perversidade do povo e os israelitas. Enquanto vocês praticavam essas maldades, diz o Senhor, eu lhes falei repetidamente, mas vocês não quiseram ouvir. Eu os chamei, mas vocês se recusaram a responder. Portanto, assim como destruí Siló, agora destruirei este templo que leva o meu nome, este templo no qual vocês confiam, este lugar que dei a vocês e a seus antepassados. Expulsarei vocês de minha presença e os enviarei para longe, como fiz com seus parentes, o povo de Israel. Olha que forte, tá? Então, o que Deus está falando aqui, tá? Então, Deus está lembrando o quê? O que aconteceu em Siló, onde o tabernáculo estava antes. Então, por causa do pecado, por causa,
do que as pessoas estavam fazendo ali, Deus rejeitou aquele lugar. O mesmo, né, aconteceria com o templo de Jerusalém, se não houvesse o que? O arrependimento. Então Deus avisa uma, avisa duas, usa profeta, para que nós possamos nos posicionar. E muitas vezes Deus usa o braço dele forte, permitindo que nos aconteça coisas difíceis para a gente poder vir para a presença dele, para ele poupar a nossa vida. Porque Satanás, querido, Satanás quer te matar. Satanás, a partir do momento que você se converteu, Satanás, ele quer fazer de tudo para te tirar da presença de Deus e ceifar a sua vida, tá? Então você tem que ficar posicionado todos os dias em Cristo e não vacilar em momento nenhum, certo? Então, ser cristão, ser, né, uma pessoa convertida genuinamente é muito difícil. É prazeroso, sim, mas no começo é muito difícil. Até você se posicionar, dominar sua carne, dominar sua mente, dominar, você chegar numa posição que, ó, não retrocedo mais, não saio da presença, até você chegar nesse lugar de uma pessoa liberta, tá? É muito difícil. Então, hoje vocês, eu acredito que vocês que caminham comigo, que jejuam, que se consagram, hoje vocês estão num lugar de estabilidade, aonde você passa uma turbulência ou outra, mas você não sai da presença. Mas e no começo? Quando você ainda não tinha identidade? Quando você lutava contra um pecado? Quando você estava sendo, né, discipulado pelo Espírito Santo? Então, agora, quantos não têm força? Quantos não conseguem? Quantos não têm perseverança em jejuar, em buscar, em falar, não, eu vou atrás? Quantos que começam, mas não terminam? Que começam, mas não se santificam? Porque, queridos, a chave da conversão é a santificação, é a consagração que tem que estar acontecendo sempre, tá? Jeremias não, no 16, Jeremias não intercede mais por este povo. Jeremias, não interceda mais por esse povo. E existem casos que Deus fala, não interceda mais, não ore. Não chore nem faça orações por eles e não suplique para que eu os ajude, pois não o ouvirei. Não o ouvirei. Não vê o que fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Veja como as crianças juntam lenha. Presta atenção, esse versículo é importante. Vejo como as crianças juntam lenha e os pais acendem fogo para o sacrifício. Veja como as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Você sabe quem é a rainha dos céus, né? Rainhas dos céus é a Será. Aqui nessa nação ela tem um nome, certo? A gente sabe qual que é o que está por detrás, é a rainha dos céus. Além disso, apresentam ofertas derramadas para outros deuses. Tenho razão para estar tão irado. Acaso é a mim que eles prejudicam? Pergunta o Senhor. Na verdade, prejudicam a si mesmos para a sua própria vergonha. Agora no 20. Portanto, assim diz o Senhor soberano, derramarei minha ira ardente sobre este lugar. Seus habitantes e seus animais e suas árvores e suas colheitas serão consumidos pelo fogo da minha ira, que ninguém pode apagar. Então, o fogo da ira do Senhor ninguém pode apagar, certo? Então, por que Deus está bravo aqui? Por causa da idolatria, certo? E, queridos, esse principado, né? Na verdade, essa potestade, ela domina, é uma das que mais domina sobre o Brasil hoje, certo? Trazendo o que? Idolatria, tá? Perversidade sexual e miséria. Essa rainha dos céus, ela traz essas três principais coisas: miséria, idolatria e perversidade sexual. Por isso que o Brasil tem tanto essa coisa sexual, essa coisa sexualizada, tá? Então Deus não aceita sincretismo espiritual. Deus não aceita mistura. Deus não aceita você ser um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Não, Deus quer você por inteiro, tá? Então hoje, como eu sempre digo pra você, talvez você não tenha mais lá, não pratica mais aquele tipo de idolatria que você praticava antigamente. Só que talvez hoje a idolatria do seu coração são pessoas, são objetos, são bens materiais, e você tem que ficar muito ligeiro com isso,
tá? Então sempre a gente deve o quê? Sondar o nosso coração. Sempre que a gente faz um jejum, a gente tem clarificação no nosso espírito e na nossa mente para dar uma analisada. Será que isso aqui tá certo? Será que realmente? Então é aí que você fica sensível para o Espírito Santo te sondar. No 21 agora. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Peguem seus holocaustos e demais sacrifícios e comam carne vocês mesmos. Quando tirei seus antepassados do Egito, não eram ofertas e holocausto que eu queria deles. Esta foi a minha ordem. Obedeçam ao que digo e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Façam o que ordeno e tudo lhes irá bem. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir os desejos teimosos do seu coração perverso. Andaram para trás em vez de avançar. Desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até agora, continuo a enviar os meus servos, os profetas, dia após dia. O meu povo, porém, não me deu ouvidos. Foram ainda mais teimosos e desobediente que seus antepassados. É forte, né? Digam-lhes tudo isso, mas eles não diga-lhes tudo isso, mas eles não escutarão. Anuncie essas advertências, mas eles não responderão. Diga-lhes, esta é a nação que não obedece ao Senhor, seu Deus, e não quer ser ensinada. A verdade já não existe no meio deles, desapareceu de seus lábios. Raspem a cabeça em sinal de luto e chorem nos montes, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou sua ira. Uau, forte, né? Então, o que Deus, tá trazendo aqui? Deus está falando do povo, que saiu do Egito, que o povo, Deus pediu, olha, eu quero que vocês sejam obedientes. E o povo não obedecia. O povo, queridos, tinha tudo, eles viram. Agora, vamos transportar hoje nós para aquele tempo. Se você estivesse naquele tempo e visse o mar se abrir, Deus tirar a gente lá do Egito com 10 pragas, e Deus sempre poupar ali aquele povo. Imagina você ver o maná cair todo dia, e Deus falava todo dia o maná, vocês vão recolher o maná. Você vê a nuvem andando de dia e de noite. Então nós não chegamos a ver tudo isso. Então o que Deus pediu para esse povo? Vocês sejam obedientes. Na primeira hora que Moisés vira as costas, o povo, pá, um bezerro de ouro. É triste, né? Mas por que esse povo fazia isso? Porque era um povo, queridos, que estava livre, estava numa nova estação. Presta atenção no que eu vou falar, porque Deus está falando com você. Esse povo era um povo que tinha acabado de entrar numa nova estação, porque todas as áreas da vida deles estavam mudando, mas eles entraram nessa nova estação sem a mentalidade de serem livres. Eles entraram na nova estação com a mentalidade de escravidão. Então, preste atenção, você pode acessar a nova estação, mas você pode entrar na nova estação e não desfrutar dela, porque você não adquiriu a mentalidade para poder desfrutar. Então o povo, a roupa deles não consumia, eles tinham todo dia provisão de Deus, eles não precisavam mais bater tijolo, eles precisavam agora só caminhar todo dia, parar aqui, dormir ali e adorar a Deus. E o que esse povo fazia? Chorava, pedia que queria a cebola do Egito, o tempero do Egito, e sofrendo porque não ia ter túmulo para sepultar, certo? Então, não adianta nada você acessar uma nova estação sem a mentalidade para viver ela. E Deus, é igual, eu vou falar hoje para você exatamente sobre isso, código da prosperidade. Como que você prospera financeiramente ou em qualquer outra área sem ter uma mente para isso? Por isso que nós precisamos quebrar o jugo de escravidão que existe dentro de você, o jugo de miséria, o jugo de avareza, o jugo de escassez. Às vezes existe um jugo porque você viveu dentro de um contexto assim e por mais que a prosperidade esteja batendo na tua porta, você não consegue desfrutar, você não consegue entrar nessa estação de abundância, de transbordo, de poder gerar um legado, porque você
se limitou. Então esse povo do Egito, eles saíram do Egito, mas de fato o Egito não saiu deles, porque eles saíram com uma mentalidade de escravidão, certo? Então, para nós acessarmos uma nova estação, não basta só você avançar para essa próxima etapa. Você tem que preparar a sua mente espiritual, a sua mente intelectual, preparar suas emoções, certo? E deixar muitos cântaros para trás. Deixar muitos cântaros. Então, às vezes você vai deixar um costume, hábito, pessoas, porque senão você não acessa o novo de Deus, tá? Às vezes você vai ter que deixar você igual, talvez você é centralizador, e por ser centralizador você não consegue viver a nova estação que o Senhor tem. Então você tem que começar a delegar as coisas, tá? Então Deus está falando aqui, né? A obediência, queridos, ela é ouro. E nós precisamos aprender a andar em obediência, porque a obediência te conecta com a nova estação de Deus e te faz desfrutar da terra prometida. Esse povo que saiu do Egito, só a geração nova que nasceu a geração que nasceu no deserto, que nasceu livre, é quem acessou. Esse povo que saiu do Egito, tudo morreu. Tudo foi engolido. Por quê? Porque Deus sabia que esse povo com a mentalidade de escravidão ia ser difícil. Então, quando Deus quer fazer algo novo, num lugar, numa igreja, numa cidade, primeiro Ele tem que trazer uma nova mentalidade. Você quer viver prosperidade? Você tem que acessar essa nova mentalidade, tá? Não podia contar, mas vou contar. No Reset, você vai ter um módulo comigo, tá? Depois que nós passarmos o ciclo 6, eu não sei agora se é o 7 ou é o 8, aonde você vai ter uma conduta profética. Você vai começar a andar de forma profética para gerar uma nova mentalidade, tá? Então você vai andar mais bem arrumado, vai ser um tempo de você se cuidar, um tempo de autocuidado. Vai ser muito legal, tá? Então você vai entrar, porque nós tiramos a nhaca, nós fizemos a limpeza de dentro, agora nós vamos fazer o adorno externo, nós vamos trazer o quê? Nós vamos nos cuidar. E aí vem a parte do rejuvenescimento. Então, vai ser extremamente profético que vocês vão começar a viver, tá? Nos 4 últimos ciclos, é extremamente profético. Então, eu quero que você já se prepare, porque Deus vai tratar você de uma forma sobrenatural. O Espírito Santo vai, né? Então, o Espírito Santo talvez pediu para você tirar um monte de coisa, tira cílios, tira unha, tira isso, tira aquilo. Agora, quando a gente entra nesse movimento profético, Deus vai trazer tudo com equilíbrio, mas Ele vai ajustar todas as áreas da sua vida para você andar bem arrumado como um príncipe, como uma princesa. E, deixa eu só trazer vai ter uma atividade, tá? Dentro do Reset, que você vai ter que vestir roupa nova todo dia durante os 9 dias, para gerar uma nova mentalidade. Você vai usar a sua melhor roupa todos os dias. Todo dia você vai se arrumar. Você vai ficar arrumado todo dia para gerar uma nova mentalidade. Não interessa o que você está fazendo. Isso é uma tarefa para mudar o quê? A sua forma de pensar, a sua forma de se ver. Porque às vezes você acha que se cuidar é só num dia especial. E aí você anda igual um mendigo, igual o espírito mulambo. Então, nós vamos viver 9 dias debaixo da unção do príncipe e da princesa. Só que essa unção não é só para os 9 dias, é para depois você adaptar como estilo de vida, tá? Então, um dos atos proféticos que vocês vão fazer é exatamente isso, tá? Então, nós vamos mudar o quê? A mentalidade. Eu quero tirar vocês desse cativeiro de andar de qualquer jeito, certo? Então, já quero comprar roupas novas. Olha o povo querendo já abrir as basculantes aí para ir comprar. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Então, vocês já vão estar magros, muita gente já perdeu um monte de quilo, alguns vão querer comprar algumas roupinhas novas, alguns vão poder desfrutar de roupas que antes não vestia. Então, vai ser sobrenatural. E o seu autoestima vai lá pra cima, tá? Autocuidado é extremamente importante, tá bom? Glória a Jesus, tá? Então, vamos continuar aqui. Vocês gostaram, né? Vocês gostaram. Depois, gente, os 4 últimos ciclos é muito gostoso que a gente vai viver. Nos 4 últimos, é super profético, certo? Tá? Então, vocês vão andar em 9 dias debaixo da unção de príncipe, tá? E aí, vocês também vão... Aí vai ter a fala profética também. Vocês não vão poder mais falar, tipo assim...
Eu não posso comprar isso. Não, você nunca vai falar eu não posso. Você não vai falar assim, isso aqui não é pra mim. Não, acabou. Eu vou podar você, vou ensinar você que um monte de fala sua, na verdade, são decretos. Então, você vai aprender uma forma de sempre profetizar tudo o que você deseja, porque nós somos proféticos, tá? Então, nós vamos viver 9 dias, tá? Num transbordo profético. Então, se prepare que vai ser sobrenatural, tá bom? Glória a Jesus. Aleluia. Então, vem aqui comigo, prestem atenção, tá? Glória a Deus. O Espírito Santo tá aqui pedindo para mim falar algo. Se tem dias perfeitos para você fazer doação de roupa, é nesses 10 dias que abriu a janela do Yom Teruah até o Yom Kippur. 10 dias que você pode fazer caridade. O que é caridade? Você dá uma roupa boa sua, mas você não usa mais, você pode dar para alguém, certo? Gente, não vai me dar coisa rasgada, tá? Porque aí já é maldição. Então, esses 10 dias que a janela abre, né? Quanto mais generoso, quanto mais semente você lançar, independente como seja, mais sobrenatural é. Então, se tem 10 dias férteis para que qualquer coisa que você faça venha potencializar 1000 vezes mais no mundo espiritual, é nesses 10 dias. Então, você pode ir lá, abrir o teu guarda-roupa e falar, bom, eu vou tirar daqui tudo que eu não uso mais e vou abençoar uma pessoa que precisa. Você sabe qual que é o nosso problema? A gente sempre busca abençoar pessoas que a gente gosta. Mas busque abençoar pessoas que realmente precisam, tá? Faça isso dentro das 10 dias. Já vou falar dessa janela poderosa, tá? Ó, quem já tá doando, já tá dentro. Ó, já doei tudo no primeiro ciclo. Eita, glória. Vocês são meus alunos mesmo. Vamos continuar aqui do qual em diante? Tá. Vamos continuar aqui do 30, deixa eu ver. Do 30 em diante. O povo de Judá pecou diante dos meus olhos, diz o Senhor. Colocaram ídolos detestáveis no templo, que levam o meu nome, e contaminaram. Construíram santuários idólatras em Tofete, no vale de Ben-Hinnom. E ali sacrificaram seus filhos e filhas no fogo. Jamais ordenei tamanha maldade. Nunca me passou pela mente. Então Deus nunca mandou ninguém sacrificar filho nenhum. Portanto, tenham cuidado, diz o Senhor, pois está chegando o dia em que não se chamará mais Tofete, nem vale de Ben-Hinnom, mas vale de matança. Sepultarão corpos em Tofete, até não haver mais lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento para abutres e os animais selvagens, e não restará ninguém para apanhá-los. Acabarei com os cânticos alegres e com o riso nas ruas de Jerusalém, e já não se ouvirão as vozes felizes de noivos e noivas nas cidades. A terra ficará inteiramente desolada, certo? Então aqui Deus está, trazendo, que o povo estava pecando demais ao ponto de dar os seus filhos como oferenda. A gente entende que essa potestade, esse principado, chama Moloque, certo? É o que pede sacrifício de criança, é o que ataca muito, a parte aí das crianças. E aí Deus está falando, eu nunca pedi isso, certo? Tá? E aqui Deus está confrontando e está trazendo, que essa região ia viver uma matança muito grande, que não ia haver espaço para cadáveres. Amém? Forte, né? Glória a Jesus. E aí amanhã a gente vai ler o 8, Jeremias 8. Abre comigo agora, tá? Abra comigo agora. Amém? Apocalipse 20, 12. Apocalipse, verso 20, versículo 12. Apocalipse, verso 20, versículo de número 12, tá? Acharam? Apocalipse 20, verso de número 12. Vi mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida, ponto, certo? Até aí, incluindo o livro da vida. É só para você ver que foram abertos os livros. Tem o livro da vida, mas tem outros livros também, tá? Agora, eu quero que você abra comigo em Daniel 7:10. Abra aí comigo, Daniel, capítulo 7, verso de número 10.
Abre aí comigo agora, certo? Daniel, capítulo 7, verso número 10. Deixa eu ver onde que tá aqui. Certo? Daniel. Glória a Jesus. Deixa eu ver onde tá aqui a minha Bíblia. Aleluia. Glória a Jesus. Acharam Daniel, capítulo... Vai estar lá, Daniel, capítulo 7, verso número 10. Capítulo 7, verso número 10. Eu já achei aqui, tá? Que diz assim... Daniel 7:10. E o rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam. Muitos milhões estavam diante dele. E o tribunal iniciou o julgamento. E os livros, de novo, livros no plural. E os livros foram abertos, certo? Pegaram a visão? Tá. Por que eu tô falando desses livros para vocês? Porque... nesses 10 dias, esses livros se abrem. O Yahvé, o Adonai, o El Shaddai, o grande eu sou. Eu estou falando do Criador de todas as coisas, o Pai Celestial, tá? Então vamos aqui comigo agora para você entender. Você quer mais uma referência? Eu vou trazer aqui para você, peraí. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Gente, eu vou começar a mandar os PDFs para vocês no grupo entre hoje e amanhã. Hoje eu não sei se eu consigo, mas até amanhã na parte da manhã eu já consigo mandar para vocês boa parte. Pelo menos a do Rosh Hashanah, o que você pode ter para fazer a sua mesa no pôr do sol na segunda-feira. Mas fiquem despreocupados, tá? Que eu vou mandar para vocês tudo bem bonitinho ali, bem certinho. Que tipo de oração você pode fazer na hora, né? Que tá tendo o pôr do sol na segunda-feira. Você que vai participar do Yom Kippur conosco, você que vai estar... Ou você mesmo que quer fazer só o Rosh Hashanah, pode entrar no grupo e pegar todo o material lá que você quiser, certo? Abra comigo agora, certo? Números 29, 1. Números 29. Números 29, 1. Que diz assim, no primeiro dia do 7º mês. A gente já sabe que o 7º mês é Tishrei, que começa agora na segunda-feira. No primeiro dia do 7º mês. Então tá falando da festa de Yom Teruah, a festa das trombetas. Celebrem a festa das trombetas. Convoquem um dia oficial de reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Nesse dia, apresentem um holocausto como aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será constituído de um novilho, um carneiro ou 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Será acompanhado de ofertas de cereal, nananana. Então aqui está trazendo o quê? Que esse dia ele é celebrado, esse dia ele é sagrado, esse dia onde o livro da vida, certo? Está se abrindo, tá? Então, que dia que começa o Rosh Hashanah? Segunda-feira ao pôr do sol, tá? É segunda-feira ao pôr do sol, nós entramos na janela. Que dia que você entra na janela? Segunda-feira ao pôr do sol. Preciso que você entenda isso, certo? Que dia que você pode fazer a sua mesa do Rosh Hashanah? Na segunda ao pôr do sol, e a maioria das pessoas faz na segunda-feira, ou na terça-feira também, tá? Certo? Ou na terça-feira também. Eu acho que vai até o pôr do sol da quarta-feira, se eu não estou enganada, ok? Então, vem aqui comigo agora para que você entenda isso aqui, Deixa eu só achar onde eu coloquei aqui meu conteúdo. Aqui, Esses 10 dias, eles são conhecidos como Yamim Noraim, tá? Dias temíveis, ou dias terríveis, ou dias de reverência. Dias terríveis. Por que dias terríveis? Porque é o dia que Deus está olhando para a terra. Deus está
colocando, Deus está fazendo um balanço de tudo, tá? Então imagina, não tem uma empresa, vamos fazer balanço. Aí no balanço você vai ver como que tá essa empresa. Você vai pesar se ela tá dando prejuízo, se ela não tá dando, se ela tá dando, né, se ela tá prosperando, se ela tá dando prejuízo. Então esses 10 dias começam no Rosh Hashanah, que é na segunda-feira, ao pôr do sol, e vai até o dia 2 ao pôr do sol, que termina ali o Yom Kippur, o dia do jejum. O dia do jejum é do dia 1º de outubro ao dia 2 de outubro, tá? Então, segundo a tradição, tá, dos israelitas, o que acontece? Os livros são abertos, o livro da vida, o livro da morte e o livro das obras. Esses livros, e acredito que outros, são abertos para que Deus possa avaliar a conduta de cada um e estabelecer o que acontece no próximo ano. Então, o ano verdadeiro é o ano bíblico. O ano, esse calendário gregoriano, ele foi instituído por um papa. O calendário que foi instituído por Deus é o bíblico, tá? O que acompanha as janelas proféticas é o bíblico. Então, o que acontece nesses 10 dias? Deus se assenta como juiz, com decretos, sentenças e destinos são proclamados. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um parente que está numa enrascada, talvez vai perder na justiça a casa, e você entra nesses 10 dias clamando por esse parente e faz o jejum do Yom Kippur para essa pessoa não perder essa casa. Deus pode revogar essa sentença e ele sair ileso disso, com um milagre sobrenatural. Então, o que é esses 10 dias onde Deus pode revogar qualquer sentença e estabelecer qualquer novo decreto sobre aquele que se posiciona ali durante esses 10 dias? Então, não é só fazer o jejum de Yom Kippur, esses 10 dias é uma janela completa, tá? Então, eu sempre gosto de trazer isso porque é 10 dias que você vai ficar, você vai espiar o seu coração, você vai se arrepender de tudo que você puder, você vai, né? É um tempo de reflexão, certo? Você vai falar assim, Senhor Jesus, traz para mim, coloca para fora tudo que eu preciso, né? Traz para mim o Espírito Santo, coisas que eu preciso ser transformado. Então, todo dia é uma janela de arrependimento, mas nesses 10 dias, essa unção para arrependimento ela está mais densa sobre a terra e sentenças podem ser revogadas, decretos podem ser alterados. Então, por exemplo, talvez tenha alguém na sua família com decreto de morte, uma sentença de morte, tá para morrer. Você entra no Yom Kippur, nessa janela, clamando para Deus prolongar. Eu já contei para vocês, Deus me deu a data que a minha avózinha, ele ia recolher minha avózinha. E eu entrei no Yom Kippur. Falei, não, Deus, eu vou reivindicar isso, eu não quero, prolongo os dias dela na terra. E eu pedi para Deus isso. E aí, para Deus provar para mim que realmente era aquele mês ela teve que fazer um cateterismo de urgência, emergência, né? E eu tava aflita quando chegou o mês, porque eu falei, esse mês Deus falou que ia recolher. Só que antes de chegar esse mês, eu entrei de jejum e eu falei, Deus, eu quero pedir, eu não aceito, eu quero que a minha avó continue, eu amo muito minha avó. E eu pedi. Então, né, você vê o nível, né, do profético comigo, a ponto de Deus me falar, olha, eu vou recolher sua avó o ano que vem, nesse mês, assim, certo? Tá? Então, você pode entrar nessa janela do Yom Kippur, pedir o que você quiser. Pedir, por exemplo, para que o seu filho case, para que o seu casamento seja restituído. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual que é a sentença que você deseja que seja quebrada na sua vida, tá? Mas você precisa fazer isso certinho, certo? Então, nesses 10 dias há espaço para arrependimento. Nesses 10 dias eu vou mandar uma folha para você, né? Nessa folha vai ter lá a parte. Domingo eu vou mandar para você, mais certo. Domingo ou durante a semana. Primeiro eu vou mandar um passo de cada vez sobre como você precisa se posicionar. Nessa folha vai ter lá coisas que você vai pedir perdão, coisas que você precisa reajustar, que você precisa consertar, que você precisa soltar. E aí você vai ter lá uma lista de pedidos. O que você precisa? Preciso que Deus revogue a sentença que está sobre a vida do meu filho. Preciso que Deus revogue essa sentença de enfermidade que tem sobre a vida da minha mãe. Então você vai pedir para Deus, tá? E você pode colocar pedidos espirituais, pedidos materiais. Lembra aqui, vocês escutaram os testemunhos que, né, eu trouxe aqui para vocês, tá? Glória a Jesus. Então, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote.
E Deus, ele faz sempre qualquer coisa por nós, ele atende nossos pedidos. Só que qual que é a diferença desses 10 dias? É que nesses 10 dias, qualquer decreto pode ser revogado, qualquer sentença pode ser anulada, Deus pode mudar o curso, tá? Deus pode te isentar de uma consequência, Deus pode te isentar de uma penalidade, Deus pode mudar porque por mais que Jesus te perdoe e ele perdoa, existe uma consequência sobre uma ação que você fez. E só Deus, o Pai, pode livrar. Só Deus, o Pai, pode te livrar, certo? Então, esses 10 dias é onde você vai apresentar a sua vida, você vai apresentar coisas impossíveis e você vai, igual a irmã colocou aí, você vai vigiar nesses 10 dias. Se você já vigia, você vai vigiar muito mais, tá? Queridos, essa janela é uma janela poderosa, tá? É uma janela poderosa, eu tô dando para vocês. Tem gente que faz, né, o Yom Kippur e rompe naquilo que mais desejava, certo? Então, por exemplo, quem estava destinado à morte, pode ser ali, né? Pode receber essa sentença, pode ser anulada essa sentença, né? Pecados, né, que estavam ocultos podem ser tragos à luz, aí você não sabia que era aquilo que estava trazendo ali algo, certo? Então, vocês vão começar a ver o quão poderoso e o quão sensível você fica nesses dias, tá? Então, o que você vai cuidar? Não fica em rede social, não fica em roda de gente. Nesses dias se santifica mais ainda. Nesses dias escreve para o Senhor, pega lá a sua folha, pega lá seu caderno, né? Fala assim, Espírito Santo, do que eu preciso me arrepender? Espírito Santo, eu preciso acertar conta de quê? Porque, queridos, por mais que seja uma pessoa liberta, de tempo em tempo, você sabe o que acontece? A gente peca, a gente fica com raiva do fulano, do Beltrano, e às vezes a gente vem caminhando com Cristo, mas com a magoinha ali, um negocinho aqui. Então, nesse dia, você está fazendo o quê? Um acerto de conta, tá? O nosso ministério, ele faz 25 horas de culto apresentando todas essas pessoas, todas as ofertas que chegam no nosso ministério, tá? Então, nós fazemos 25 horas de jejum, de oração, de louvor, de intercessão. Nós entramos quebrando sentença, né? Estabelecendo os novos decretos sobre todo mundo que está participando ali conosco. Então, você vai poder fazer o seu jejum, estar conectado e assistir o culto conforme você pode, né? Estar acordado, né? Quando você está dormindo, você não precisa acordar para ficar assistindo as 25 horas. Então, você vai ter o seu tempo dormindo ali. E aí, a hora que você vai estar ali, você pode ler sua Bíblia, você pode escutar uma pregação no YouTube, você pode fazer tudo o que edifica o Senhor. E nesse dia é um jejum completo, sem água, sem comida, sem tomar banho, sem tocar em nada de água, porque é um jejum de humilhação. Então, não é de qualquer jeito que você faz. Tem um jeito certo, tá? E eu tenho certeza que este ano será sobrenatural, ok? Então, que dia que nós entramos nessa janela de 10 dias? Segunda-feira, tá? É o primeiro dia que nós estamos entrando. Do pôr do sol em diante, nós entramos em Yom Teruah. E o que é isso? Festa das trombetas. O povo fala que Jesus pode vir na festa de trombetas. Existe profecia que Jesus vem, vai ter um apagão, existem várias profecias. Agora, independente se acontecer ou não, se você estiver buscando o Senhor e nessa pegada de arrependimento, e né, eu tenho certeza que vai dar bom para você. Não tô falando que vai acontecer, tá? Então, nesse dia você vai pôr som de chofar, você vai celebrar esse novo ano que está começando. Nesses 10 dias você vai refletir como você foi o último ano, o que você precisa mudar, aonde você quer que Deus venha te transformar. Eu só falo para você uma mudança de mentalidade, é uma mudança. Sabe essa mentalidade que eu falei para vocês que o povo do Egito não conseguia ter para desfrutar da Terra Prometida? No Yom Kippur é a janela perfeita para você mudar de mentalidade. A cada Yom Kippur que eu faço, minha mente expande para prosperar, para avançar no reino, para fazer coisas maiores. Então, a cada Yom Kippur que eu faço todo ano, há um destravar de mentalidade. Se eu acho que a minha mente já é próspera, já é abundante, já é, né? Já vê tudo aquilo grande que o Senhor vai fazer, a cada Yom Kippur, abre, certo? Vira uma chave assim, ó. Você fala, meu Deus, esse negócio estava bem aqui na minha frente, como que eu não conseguia ver?
Porque muitas pessoas estão com as oportunidades em suas caras, mas a necessidade de ter mentalidade para discernir e aproveitar as oportunidades. E se não tiver uma mentalidade que acessa as oportunidades, você não desfruta, certo? Então você vai ter uma mudança de mentalidade sobrenatural. E queridos, eu vou falar aqui para você uma coisa. Amanhã eu falo para vocês do jejum e da oferta. Eu, por exemplo, toda festa que tem janela, eu dou uma oferta. Toda janela. Então, por exemplo, Yom Teruah está começando uma festa, então eu faço uma primícia. Uma das minhas primícias é o quê? É esse seminário que eu vou dar gratuito hoje. Então, por que eu tô dando ele antes? Eu até pensei em dar ele sábado que vem, porque esse sábado para mim é muito apertado. Mas eu falei, eu não quero entrar na segunda-feira sem apresentar minha oferta, certo? Então, toda festa, tá? Vamos lá, primícia, Pentecoste, todas as festas eu faço uma oferta. Todas, certo? Então, eu já até falei pro meu esposo ontem, eu falei, olha, ele quer fazer uma oferta, eu falei, ó, vamos fazer essa oferta, vamos aproveitar para fazer essa oferta, vamos fazer essa oferta na festa do tabernáculo, que começa dia 15 de Tisrei desse mês. Então, são 3 festas seguidas. Rosh Hashanah, ou seja, Yom Teruah, a festa das trombetas, Yom Kippur, que você termina, né, você faz um jejum e apresenta sua oferta, e aí tem a festa dos tabernáculos. Aí depois vem festa de Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes, certo? Tá? E são janelas de oportunidade. Só colhe quem planta. Só que eu não estou falando de colheita financeira, queridos. A maior colheita que eu tive foi no conhecimento, na sabedoria. Deus me deu uma mente estratégica. Deus me deu inteligência. E eu acessei, através dessas 4 coisas que Deus me deu, e principalmente Deus me deu muito discernimento espiritual, eu acessei todas as outras coisas, acessei bens financeiros, acessei, né, prosperidade financeira, acessei liberdade geográfica, acessei todas as outras coisas, certo? Tá? Então, eu quero que você entenda isso, tá bom? Então, amanhã eu falo um pouquinho para você como que funciona a questão da oferta. É o Espírito Santo que coloca no seu coração. Então, por exemplo, o ano passado, eu fiz a minha oferta de Rosh Hashanah, a minha primícia, né? Porque você está entrando no ano, é uma primícia. Então, a minha primícia de Rosh Hashanah, eu levei os meus apóstolos para os Estados Unidos com tudo pago para eles, né? Levei eles para a festa de 50 anos do Benihim. Então, né? Todo o custo foi a nossa oferta, a nossa primícia que foi derramada na vida deles, certo? Esse ano, né, eu fiz um valor em dinheiro na vida deles, tá? Dos meus pastores, apóstolos. E estou fazendo também uma primícia na vida de vocês e abençoando vocês. Hoje, às 14 horas, vocês vão ter um conteúdo poderoso, tá? E aí, a oferta do Yom Kippur é Deus que coloca no seu coração. Esse ano, eu faço assim, todo ano eu dou um pouco mais do que eu dei o ano passado. Pra mim, né, eu falo, olha, todo ano eu vou sempre só crescendo. E aí, Deus já colocou no meu coração 2, 3 semanas antes, eu conversei com meu esposo, ele concordou e a gente já fez, já. Então, eu gosto de fazer antes, tá? E a oferta do dia da oferta dos tabernáculos, a gente já tem até o que é, certo? Até o que é, o valor que é, tudo. Então, isso sou eu. Ninguém é obrigado, gente, a fazer nada. Eu quero que você entenda isso, certo? Hoje você vai entender, tá? Hoje eu vou dar uma aula pra você poderosa. Gente, ó, beijo no seu coração, que Jesus te abençoe. Eu te vejo hoje às 14 horas, horário de Brasília, um seminário poderoso, Código da Prosperidade. Hoje eu tenho certeza que a sua mente vai ser mexida pelo Espírito Santo. Hoje, o que acontece durante esse seminário? Vai começar a ter ideias, vai começar a ter ideia de negócio, ideias para prosperar. Eu vou falar sobre prosperidade, que é a todos os níveis, mas uma que eu vou enfocar é a financeira, que eu sei que é o que interessa muito a vocês, certo? Então você vai ver que na hora do seminário vocês vão começar a ter ideias, vocês vão começar a ter insights assim. Vocês vão ver o que vai acontecer, amém? Um dia abençoado, um dia poderoso para cada um de vocês. Beijo, beijo, beijo.